Olá! Hoje mais uma forma de fazer a gola smoking. Quando não cabe na máquina os pontos, como foi feito no vídeo anterior, aqui eu ponho o acabamento em separado, feito apenas na máquina. Coloquei 17 agulhas, enrolei e nós vamos começá-lo de baixo para cima. O detalhe aqui é, ele precisa ser em números ímpares, porque a agulha do meio vai descer para fazer uma margem. Uso a mesma regulagem, não a da malha, mas a de acabamento. Portanto, aqui como é lã cristal, na regulagem 6. Esse acabamento vai ser feito avulso e depois precisa ser costurado na blusa nos dois lados. Também aceita casa de botão, vou aproveitar e fazer uma aqui. A agulha do meio é essa aqui. A casa precisa ser repetida de um lado e do outro. Se o botão for maior, ao invés de 2 agulhas, faz 3 ou 4, só que daí tem a distância entre agulhas aqui, não pode chegar muito perto da borda e nem muito perto daquela agulha de costura. Então, você precisa fazer a casa de botão de acordo com o tamanho da peça que você tem. Refiz uma, solto uma, solto outra. Aqui eu tenho a laçada grandona, que significa que esse botão pode ser de médio, tamanho de 1,5 cm, de 1 cm a 1,5 cm, esse tamanho de casa é possível de fazer. A agulha do meio eu já aproveito aqui para ela marcar, solto ela em cima até embaixo, até no último ponto. E vou remalhar. Eu vou fazer de 2 carreiras, que daí ele fica um detalhe diferente. Pego 2 carreiras no remalhador. Só e coloco na agulha. Então, ele fica uma borda diferente. Desço essa agulha do meio de tempos em tempos, para não deixar tudo para o final. Aproveito e faço mais uma casa de botão. Quando é feito dessa forma aqui e não refeito o ponto, ele fica o buraco maior. Depois vai precisar ser caseado também. Sempre vou fazendo e acompanhando a blusa que eu tenho. Aqui é a mesma blusinha miniatura que nós fizemos o acabamento no outro vídeo. Então, eu pego o decote para baixo do decote, a quantia que eu queira, para ele não ficar muito afogado, muito fechado o acabamento, eu desço, marco aqui e vou acompanhando. O acabamento precisa chegar nessa marcação aqui, para daí começar a aumentar. Aqui em 50 carreiras, deixa eu marcar de novo
a agulha do meio. Em 50 carreiras, nós vamos começar os aumentos. Transportador grande, levo uma agulha para fora, de um lado e do outro, até a agulha central, por isso que ela precisa ser em número ímpar. Apanho uma laçada e preencho aqui. Faço 4 carreiras. Transportador grande, vou levando para fora um ponto para um lado, um ponto para o outro, até a agulha central. Acho a laçada. E assim eu vou fazendo a cada 4 carreiras ou a cada 2 carreiras, poderia ser a cada 3 também, parando o carro na esquerda, sempre fazendo aumentos, levando as agulhas para fora e o aumento vai ficando aqui no meio. Acho a agulha central e vou fazendo esses aumentos internos, levando agulhas para fora, uma agulha de cada vez, né? E achando a laçada para não formar o buraquinho. De tempos em tempos, desço a agulha do meio para remalhar. Opa. Note que a laçada eu sempre trago dos pontos do lado. Eu não posso pegar do ponto do meio, porque senão depois quando eu solto ele para remalhar vai dar problema. Acho o ponto do meio para ter um norte ali. E aqui o detalhe também é o seguinte, até agora eu fiz a cada 4 carreiras, posso fazer a cada 2 se eu quiser que ela abra mais, que ela seja mais volumosa em cima. Começo com uma quantia de carreiras e depois posso ir aumentando ou diminuindo de acordo com aquilo que eu queira, que eu esteja vendo o resultado dele. Muito pequenininho, então aumento a cada 2 carreiras, daí ele fica mais graúdo aqui em cima.
E sempre colocando a blusinha ou a parte da frente da blusa para ir acompanhando até onde eu quero esses aumentos. No outro vídeo eu disse que ele não chegava no ombro, ele chegava antes do ombro. Parava de aumentar antes do ombro, depois seguia reto. Aqui a mesma coisa. Eu não quero ela muito grandona em cima. Eu quero que ela chegue até aqui, nessa marcação, aumentando. Depois eu sigo o restante dela nessa mesma quantia de pontos. Então, vou medindo na máquina conforme eu vou fazendo. Temos aqui o acabamento avulso, a marcação. Essa marcação também poderia ser qualquer outra. Eu coloquei uma marcação, podendo esse acabamento também ser feito costurado no lado avesso. Ele ficaria muito bonito também em relação à blusa. Caso tenha em duas cores, também ficaria bem interessante. A marcação poderia ser em uma carreira de ponto remalhado, todas as carreiras remalhadas, ou fazendo um debrum. Eu já mostrei num vídeo antigo um debrum nesse lado direito com o remalhador. Aí ele ficaria bem saliente. Feito avulso, agora precisa-se costurar. Pega-se a blusinha ou a blusa, uma lateral do acabamento, desde baixo até em cima. Eu só vou alfinetar para dar uma ideia do resultado. Deixando uma borda aqui embaixo de 2 carreiras para ser costurado. Alfineto. Primeiro eu marco onde vai ser feita a costura. Depois eu vou tirando os alfinetes e costurando pelo lado direito. Então, primeiro eu costuro essa parte. E vou costurando igual uma costura normal de lateral. Tiro o alfinete aqui, 2 carreiras do lado. Deixa o fio ali. Deixa um rabichinho, não faço nó, porque depois eu ponho ele para dentro. Pego 2 carreiras do lado do acabamento, 2 do lado da blusa. Para ela sair uma costura limpa. Vou fazendo em toda a frente. Vou tirando os alfinetes, conforme eu vou andando com a costura. 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro. Feita essa costura toda a frente e também na parte das costas, porque o acabamento pode se estender
e ter a costura na metade das costas. Ele não precisa ter necessariamente a costura no ombro, porque aqui em cima, como eu tirei em linha de outra cor, a continuação eu vou fazer com ponto invisível. Então, ele fica inteiriço, parecendo inteiriço mesmo. Vou chegando até em cima e depois a parte de dentro é a mesma coisa. Um acabamento, ele é duplo, precisa se costurar a parte de dentro também. Um desses fiapos que sempre incomodam, coloca novamente na agulha e faz a limpeza. Não pegando duas carreiras lá e duas aqui, mas sim limpando da mesma forma, com chuleado, como é feito o acabamento normal, costurando, fechando ele, só que ao invés de pegar pontos, eu pego a laçada. E assim ele vai ficando costurado. A parte de baixo, com outro fiapo, aqui ele vai ser, é pequenininho, mas eu vou conseguir. Aqui embaixo eu fecho, para ele não ficar assim aparente essas laçadas do início, eu vou fechando e limpando o trabalho. Eu vou adiantar o serviço e já mostro ela depois de acabada. E aqui, depois de terminado o acabamento, a costura do acabamento por dentro e por fora, ela fica uma costura limpa. Essa é a proposta quando é feito avulso. Costurar de forma que ela fique limpa. As casas de botão eu ainda não caseei, mas também poderia ser caseado, precisa ser caseado, porque o acabamento largo, se eu deixo ele assim, quando a pessoa veste, uma parte do botão entra para dentro do acabamento e não sai botão no outro buraquinho, então casear sempre é bom. Aqui nós fizemos ele mais para baixo da altura do decote, então ele fica aberto, é um smoking com a gola mais aberta. Quero ela mais para cima, começo esses aumentos quando eu estiver fazendo o decote, quando eu estiver na altura do início do decote. Daí ele fica mais fechado em relação à blusa, ele fica mais em cima. Aqui a continuação para as costas e para outra frente. Então, existem várias formas de se desenvolver o mesmo trabalho, que é fazer uma gola smoking, certo? Essa é uma das formas aqui. Esse acabamento que foi feito remalhado poderia ser feito com o remalhador por fora, com outra cor, fazendo um vivo, fazendo um viés aqui em cima. Ou com agulha de crochê também daria. Uma lã mais grossa, não uma lã mais fina, porque senão ela não aparece muito. Aí ele marca a dobra dessa gola. Nossa ideia para hoje é fazer um acabamento avulso, um acabamento com gola smoking avulso. Ok? Eu deixo na descrição o link do vídeo anterior, que foi feito o acabamento colocando os pontos, também em gola smoking. Certo? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!